Tem uma armadilha em inglês que faz até aluno avançado errar. Essa armadilha é você achar que uma palavra simplesmente tem uma tradução. Por exemplo, como é que você fala bater em inglês? Então não tem uma única tradução, depende do contexto. Bater o carro é uma coisa, bater os ovos é outra, bater na porta é outra. Então existem vários verbos em inglês que nós traduzimos como bater. E para você usar corretamente, você precisa entender o contexto. Então nesse vídeo eu vou te ensinar de um jeito bem simples quando usar cada um desses verbos para dizer bater em inglês. Quando usar hit, beat, knock, slap, bang, crash e por aí vai. Você imaginava que tinha tantas formas de bater em inglês? Então assiste até o final e você não vai mais errar, não vai passar vergonha na hora de falar inglês. So, let's get started. Para falar bater em inglês, você pode usar o verbo to hit, que vai ser usado no sentido de você atingir alguma coisa. Por exemplo, poderia dizer assim: I hit my head on the cupboard. I hit my head on the cupboard. Eu bati a minha cabeça no armário. Então bater nesse sentido, de você atingir alguma coisa, algum objeto. Poderia também dizer the car hit a tree. The car hit a tree. O carro bateu em uma árvore. He hit my car. Ele bateu no meu carro. Então o hit vai sempre dar essa ideia de impacto, de colisão, de você acertar alguma coisa. Tem um outro verbo que eles usam que é o verbo to stub, que é muito comum para falar que você bateu o dedo ou bateu o pé em algum móvel. Por exemplo, I stubbed my toe on the bed. I stubbed my toe on the bed. Então eu bati o meu dedo na cama. Então stub eles vão usar nessa frase, é praticamente uma frase pronta. É o jeito mais comum que eles vão se referir a essa situação. Ai, como isso dói, hein? Outro verbo muito comum para falar bater em inglês é o verbo to beat, que pode ser usado em 3 situações. Ele é usado para você falar bater os ovos, aí é beat the eggs. Pode ser usado para falar que o seu coração está batendo. Então você fala, his heart is still beating. His heart is still beating. O coração dele ainda está batendo. E beat também significa bater de dar porrada mesmo. Aí é muito comum eles usarem beat up. I'll beat you up after class. Eu te pego na porrada depois da aula. Então isso é beat up. Agora, se você está falando em bater na porta, aí você vai usar o verbo to knock. Até você vai ouvir eles falando knock knock, que é como se fosse o toque toque. Então, o verbo to knock é usado nesse sentido de você bater na porta. Poderia falar, por exemplo, someone is knocking at the door. Someone is knocking at the door. Tem alguém batendo na porta. Inclusive, você pode falar knock on ou knock at. As duas formas estão corretas. Knock at the door ou knock on the door. Tem até uma música do Guns N' Roses que é Knocking on Heaven's Doors. Batendo nas portas do céu. Quem curte o Guns, comenta aí a sua música preferida. Agora, às vezes você quer dizer bater a porta, você fechar com força, e aí a gente fala que você bateu a porta. Não bata a porta. Don't slam the door. Aí a gente usa o verbo slam. Você vai ouvir também frases assim. She slapped him on the face. She slapped him on the face. Ela bateu na cara dele. Esse slap é no sentido de você dar um tapa em alguém. Então, bater com um tapa. Então, she slapped him on the face, eu posso traduzir como ela deu um tapa na cara dele ou ela bateu na cara dele. Com esse mesmo sentido, você pode usar o verbo to smack também. To smack é um verbo mais informal e mais forte também, é um tapa mais forte. Outro verbo interessante com esse sentido de bater é o verbo to whip. Bom, whip pode ser chicote, pode ser o verbo chicotear, mas vai ser mais comum você ouvir assim, whip the egg whites. Whip the egg whites, que é você bater as claras dos ovos. Então whip é muito usado em culinária, principalmente nessa situação. Whip the egg whites, que é bater as claras. Então você poderia ouvir uma frase assim, whip the egg whites until stiff. Whip the egg whites until stiff. Então é você bater as claras em neve. Literalmente seria, bata as claras até ela ficar firme. Esse stiff significa firme. Pode ser também whip the cream, que é bater o creme de leite. Aliás, você gosta de chantilly? Então, chantilly em inglês eles chamam de whipped cream. Whipped cream, como se fosse o creme batido. Tem também o verbo to tap. To tap é você dar uma batidinha assim de leve. Sabe quando alguém te cumprimenta, dá um tapinha nas costas? Isso é to tap. Por exemplo, she tapped me on the shoulder. Então, ela deu um tapinho no meu ombro. Então, é aquela batidinha de leve. Agora, imagina alguém esmurrando uma porta, batendo com força mesmo. Se eu bater na mesa com força aqui, isso é to bang. Por exemplo, he was banging on the door.
significa que ele estava batendo na porta, mas batendo forte, assim, dando um murro na porta. Pode ser também assim, the window banged in the wind. The window banged in the wind. A janela bateu com o vento. Então essa situação que o vento bate uma janela ou bate uma porta, ou alguém fica esmurrando, dando pancada na mesa, na porta, isso é to bang. Agora, se você quer falar que a pessoa bateu o carro, aí você vai usar o verbo to crash. Ele bateu o carro. He crashed the car. He crashed the car. Ele bateu no sentido que ele causou um acidente, ou ele teve um acidente. No começo do vídeo eu dei exemplos usando hit, mas aí tem uma diferença importante. Quando você fala he crashed the car, ele bateu o carro, né? Ele sofreu um acidente, é sinônimo de sofrer um acidente. Agora, to hit é você bater em alguma coisa. Então sempre que você usar o hit, você vai colocar aonde o carro bateu, ou a pessoa bateu. Então, por exemplo, I hit my car on a tree. Eu bati o meu carro numa árvore. Tá vendo? Então, eu estou dizendo onde eu bati o carro. Ou eu bati a minha cabeça no armário. Então, o hit você tem que colocar o lugar que bateu. Agora, se você vai falar só que ele bateu o carro, sem falar onde, aí você usa o crash, porque aí o crash vai dar a ideia que você sofreu um acidente de carro. Não só de carro, mas quando um avião cai, eles também falam the plane crashed. Aí no nosso caso, a gente fala que o avião caiu. Mas em inglês eles usam o mesmo verbo. Então crash, se você está falando de avião, é cair. Se você está falando de carro, é bater. E tem muitas outras palavras que dependem de um contexto para você usar corretamente. Por exemplo, se você perguntar para mim, como é que fala aniversário? A primeira coisa que vem na cabeça é birthday. Mas tem outra palavra, anniversary, que é usada em outra situação. Ou ainda casamento. Tem duas palavras, tem marriage e tem wedding. E são duas coisas completamente diferentes. É que em português a gente acaba usando a mesma palavra. Mas se você trocar uma coisa pela outra, não faz sentido. O falante nativo fica confuso. Ele não entende bem do que você está falando. Ou no mínimo vai ficar esquisito. Então se você trocar uma palavra pela outra, fica estranho, a pessoa pode não entender direito o que você está querendo dizer. Se você pegar o verbo passar então, nossa, tem acho que umas 10 formas diferentes de falar. Então o segredo de um inglês fluente é você aprender quando uma determinada palavra deve ser usada num determinado contexto e não simplesmente aprender uma tradução daquela palavra. Porque como você já aprendeu hoje, em cada situação a gente tem uma palavra certa para usar em inglês. A gente não pode simplesmente pegar uma palavra que a gente fala, traduzir de uma forma e tentar usar em qualquer situação. Não vai dar certo. E para resolver esse problema, a gente criou o curso O Poder do Contexto. Nesse curso eu ensino exatamente isso, quando você usar as palavras dentro de um contexto. Então o que eu mostrei hoje para vocês, no curso a gente faz com diversas outras palavras que são muito comuns no dia a dia e que geralmente os alunos se confundem e aí acabam passando vergonha ou não sendo bem entendidos porque não sabem qual é a palavra certa para usar naquele contexto. Esse é um curso em videoaulas, com apostila e que vai te ensinar o que a maioria dos cursos não ensinam. Como escolher a palavra certa na hora certa, do jeito que um falante nativo usa. Então se você quer começar a falar inglês com mais confiança, tirar todas essas dúvidas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você fazer a sua inscrição no curso O Poder do Contexto. Então é só você clicar aí, faz a sua inscrição e aproveita essa oportunidade.